dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos ficar de pé enquanto nós cantamos o primeiro coro, 1 a 1. Querido amado Pai, nós agradecemos-te mais uma vez por este privilégio e esta bênção de estar aqui na tua casa. Nós pedimos a tua mão sobre este culto. Nós oramos que o Senhor seja glorificado em tudo o que nós fizemos. Também pedimos que o Espírito Santo faça a sua obra nos nossos corações. Pai, nós queremos ouvir de ti, Pai. E também pedimos a tua orientação e bênção sobre a mensagem. Pai, por favor, use-me com o instrumento das tuas mãos. E nós também pedimos que os corações sejam tocados por tudo que nós fizemos aqui esta manhã. Nós pedimos tudo isto em nome do teu Filho com gratidão. Amém. Obrigado, podem sentar-se. É muito bom ver cada um de vós aqui esta manhã. Também queremos dar boas-vindas àqueles que estão a assistir ao culto através da internet. Agora vamos cantar o primeiro hino, que é 282, Maravilha. Que se encontra em João 15, versículo 8, João 15, versículo 8, e vamos dizê-lo em conjunto, tá bem? João 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Mais uma vez. João 15, 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Muito bem, não se esqueçam de memorizar o versículo durante o mês, porque no último domingo vamos fazer uma pequena prova dele. Muito bem, agora vamos cantar o próximo hino, 417. Thank you.
crianças, aqueles que estiveram aqui durante a escola dominical. Muito bem. Muito bem, todos nós. 1 Samuel 2:30. Porque aos que me honram, honrarei. Isto é honrar, ok? Muito bem, obrigado, crianças. Pois, exato. Muito bem, obrigado, crianças. Muito bem, agora em termos de anúncios, próximo domingo, se Deus quiser, gostaríamos de ter um domingo de amigo, ok? Então, durante esta semana, faz favor, façam o vosso melhor a trazer um amigo, e convidar um amigo para vir próximo domingo, que vai ser o nosso culto de amigo, dia 21 de outubro. Então, traga um amigo. Depois temos o nosso culto de louvor e oração, no dia 25, às 19 horas. Sempre temos um bom tempo aqui, neste culto, porque nós ouvimos as coisas que Deus tem feito na nossa vida durante este mês. E é sempre bom falar da bondade de Deus, não é? Porque o nosso Deus é bom. Certo? Sim? Pelo menos uma pessoa concorda. Deus é bom, não é? Sim. Exatamente. Muito bem. Depois temos no dia 27, o próximo café com oração para os homens. Homens, então façam o vosso melhor para estar aqui no dia 27 de outubro, às 9 horas. Depois temos no dia 28, a última Assembleia Geral da Igreja para este ano, às 15 horas. Então, membros, é muito importante que estejam aqui para esta Assembleia. Depois temos o nosso Ministério com os Braços Risos. E mais uma vez, obrigado a todos que já participaram e estão a participar. E não se esqueçam de trazer coisas fofinhas e roupas para as crianças hospitalizadas. Também haverá o ensaio do coral hoje à tarde, às 15 horas. Mas logo após o culto, eu gostaria de falar com aqueles que participam no coral a respeito da hora. Também, então, não saiam antes de falar comigo sobre isso. Pois, e a partir de hoje vamos começar a trazer comida para os cabazes de Natal. Então, lá no estante, acho eu, não é? Perto do estante aqui, haverá uma caixa ou cesto e vamos pôr comida lá para os cabazes de Natal. Eu sei que parece estranho falar sobre Natal, mas faltam só 10 semanas, 9 semanas antes do culto, para o culto de Natal. Então, muito pouco tempo. Eu acho que é tudo em termos de anúncios. Hoje, lá em Castelo Branco, a Igreja Batista de Castelo Branco vai organizar-se como igreja, não é? E então haverá um culto especial lá. Então vamos estar em oração por eles hoje de manhã. Também é muito bom ver Cano Voz e que todos sobreviveram o furacão, não é? Ou a tempestade, não é? Todos estão aqui, e mesmo que haja árvores caídas e coisas assim, nós estamos aqui, graças a Deus. Pronto, acho que é tudo em termos de anúncios. Eu vou pedir ao irmão Alberto, faz favor, para vir e dizer uma oração com as ofertas. Obrigado, querido Deus e amado Pai, porque nos trouxeste aqui à tua casa com todo o propósito que tu nos incumbistes e que nos diriges e guardes
e que nos ensines cada vez mais os teus ensinamentos, Pai, que possamos aprender mais de Ti cada vez mais. Querido Deus e amado Pai, que estas ofertas que se puserem aqui nesta sacola sejam e que sirvam realmente para o Teu trabalho aqui, porque nós sabemos que Tu és Deus e és o nosso querido e amado Pai, que fizeste os céus e a terra e os mares e todas as coisas, e sabes todas as coisas, querido Deus. É um privilégio enorme ter-te a Ti como o único Senhor vivo, que nos glorias com todo o Teu poder, querido Deus. É tudo o que te peço, em nome do Teu Filho, e que nos guardes, que nos toques nos nossos corações para o culto que dentro em breve se vai seguir, querido Deus. Amado Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Enquanto nós cantamos outro hino, 44, a linda história. As crianças podem ficar à espera da professora lá à porta, faz favor.
Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, e quem pode, faz favor, fique de pé enquanto nós fizemos a leitura da palavra de Deus. Vamos começar a nossa leitura no versículo 15, Atos 17, versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer esta regela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos de outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Obrigado, podem sentar-se.
Esta semana eu e a Julie, nós tivemos a oportunidade de visitar a cidade de Atenas com alguns amigos missionários. Quando eu estava lá, eu esperava que pudesse ter um pequeno vislumbre do que o apóstolo Paulo viu ou sentiu durante a sua segunda viagem missionária, aliás. A viagem do Paulo começou em Antioquia e terminou em Cesareia, aliás, antes do seu regresso a Antioquia. De qualquer forma, antes de chegar a Atenas, Paulo tinha deixado Silas e Timóteo em Bereia, versículos 13 a 15. Entretanto, Paulo foi acompanhado pelos seus irmãos em Cristo até Atenas, onde ele esperava por Silas e Timóteo. A distância entre Bereia e Atenas é 435 quilómetros. E com certeza Paulo navegou pelo mar Egeu. A questão é que quando Paulo andava pelas ruas de Atenas, o seu coração foi tocado pelo que tinha visto. É isso que eu gostava de partilhar convosco esta manhã. Mas antes de mais, vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Querido amado Pai, nós aproximamos-nos do Teu trono com reverência e respeito pela Sua santidade, por quem Tu és. Chegamos à parte do culto mais importante, que é a pregação da Tua palavra. Pai, eu peço a Tua ajuda, a Tua orientação, enquanto eu transmito aquilo que me mostraste. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pai, ajuda-nos a interpretá-la bem e que eu não a uso enganosamente. Pai, eu peço que o Espírito Santo nos dê entendimento desta passagem e que Ele trabalhe nos nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos e, Pai, que o Senhor seja glorificado em tudo que nós fizemos aqui esta manhã. Por favor, use-me como instrumento nas Tuas mãos. Nós pedimos tudo isso em nome do Teu Filho com gratidão. Amém. Ao começarmos, eu apenas quero agradecer a Deus pela oportunidade de fazer a viagem até Atenas e ver algumas ruínas da altura da Bíblia. Eu tenho a dizer que uma parte da viagem realmente abriu os meus olhos para entender melhor, ainda melhor, como podia ter sido durante os dias do apóstolo Paulo. Naturalmente, hoje Atenas é apenas um ponto de turismo. No entanto, ainda dá para ver a idolatria, talvez não como era na altura do apóstolo Paulo, mas ainda dá para ver a idolatria na cultura e também como eles dão ênfase à filosofia lá. De qualquer modo, eu gostava de compartilhar alguns pensamentos hoje da manhã desta passagem, quando Paulo se encontrou com os atenienses e os filósofos gregos. Eu tenho apenas 3 pontos que eu notei desta viagem que o apóstolo Paulo fez até Atenas. Em primeiro lugar, eu vejo aqui no versículo 16
que visão produz compaixão. Visão produz compaixão. Versículo 16. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo. Reparem naquela frase. O seu espírito se agitava em si mesmo, vendo. Quer dizer, o que Paulo viu com os seus olhos capturou o seu coração. Na verdade, entristeceu o seu coração. A condição espiritual do povo provocou-o. De facto, a palavra usada aqui, traduzida se agitava, vem do grego, uma palavra grega que é composta de duas palavras. Para, que é ao lado de, e o X, que é ponta afiada, como numa faca, não é? Uma espada. Então, por isso a palavra, quando juntar as duas palavras gregas, significa irritar, provocar ou estimular, mas mais especificamente leva a ideia de picar com uma ponta afiada. Faz sentido, não faz? Nesse sentido, o apóstolo Paulo ficou provocado por aquilo que tinha visto, estimulando-o à ação. E criou compaixão no seu coração. Era como se ele estivesse a ser esfaqueado no seu coração pela condição espiritual do povo. A questão é que o que nós precisamos hoje, eu creio, é uma visão renovada, uma visão despertada da necessidade espiritual do povo ao nosso redor. Necessitamos uma visão que agrava o nosso coração com tristeza devido à cegueira espiritual das pessoas. É aqui onde tudo começa. Sem compaixão, nada acontecerá em termos evangelísticos. Sem compaixão. Mas receio que os nossos olhos estejam fechados à necessidade espiritual. Obviamente, hoje, Atenas não parece como era na altura do apóstolo Paulo. Mas ainda se pode ver a idolatria na cidade e na cultura, especialmente com referência aos seus vários deuses gregos. E não só. Estando no Areópago, pode-se ver o Acrópole, que uma vez estava em toda a sua grandeza, com o seu templo, um santuário dedicado à deusa grega Atena. E talvez já viu o Acrópole lá na foto, não é? Estava lá em cima, bem visível. E eu estava no Areópago e dá para ver claramente o Acrópole. E eu tentei imaginar Paulo lá, quando ele viu aquele templo em toda a sua grandeza, vendo a idolatria, vendo a ênfase naquela deusa Atena. E dentro do templo havia uma estátua de marfim e ouro de 12 metros de altura desta deusa Atena. Inúmeros pequenos templos e santuários
dedicados, antepassados míticos e deuses gregos foram encontrados dentro do Acrópole. De qualquer modo, o que eu queria que vissem é como Paulo se comoveu por toda a idolatria em Atenas, que é, na verdade, uma lição fundamental para nós hoje. Interessantemente, eu sei que eu estudei isto no seminário e li esta passagem, mas a minha esperança foi que eu sentisse, ouvisse alguma coisa quando eu estava lá. E a palavra Acrópole, não é? É composta de duas palavras gregas, acron, que é ponto mais alto, e polis, que é cidade. Ou seja, tem aquela ideia que é quase uma cidade fica lá no ponto, não é? O ponto mais alto. E no local ainda existem ruínas do templo de Atenas Nike, e que é uma deusa também, e foi construído a cerca de 420 a.C. Também é a localidade do Parthenon, eu não falo estas palavras, mas um templo dedicado à deusa Atena, não é? E ela é considerada, e era considerada pelo povo como a sua patrona. E ela era conhecida como a deusa virgem da estratégia, guerra e sabedoria, e foi querido que ela protegeu a cidade de Atenas. Mas interessantemente, isto é o que eu queria que vissem. Eu li que o Parthenon, aquela parte da Acrópole, tinha sido aplicado à Virgem Maria, sendo convertido à igreja cristã dedicada à Virgem Maria no final década do 6º século. Está a ver? Dá para ver a ligação de idolatria na igreja católica e dos atenienses. De qualquer forma, como pode imaginar, entrando em Atenas, eu vi só basicamente turismo, milhares de pessoas, mas entrando em Atenas, Paulo teria sido atingido pela cegueira espiritual do povo com toda a idolatria, pessoas cegas da verdade bíblica. A questão que eu queria transmitir aqui é a necessidade de uma visão renovada da cegueira espiritual de pessoas ao nosso redor. Porque também aqui em Portugal existe idolatria, não existe. Tenho receio que os nossos próprios olhos tenham tornado cegos para essa necessidade. Não há compaixão. Mas, interessantemente, eu vejo o mesmo princípio bíblico com o próprio Senhor. Porque em Lucas 19:41, a Bíblia diz que Jesus comoveu-se quando ele viu a necessidade em Jerusalém. Quando ele olhou para a cidade de Jerusalém, o seu coração ficou tocado. Por quê? Porque visão produz compaixão. Também em Mateus 9:36, a Bíblia diz que Jesus se comoveu por aquilo que tinha visto. Viu uma multidão de pessoas sem um pastor, não é? Em Lamentações 3:51, a Bíblia apresenta um princípio bíblico. E o versículo diz o seguinte: os meus olhos entristecem a minha alma. Quer dizer, visão produz compaixão. O que se vê toca no coração.
o que precisamos é de sermos mais comovidos, picados no coração pelo que vimos ao nosso redor. Que os nossos olhos sejam abertos e atentos a tal condição espiritual. Por quê? Porque visão produz compaixão. Amém? Estão comigo? De seguida, eu vejo nesta passagem que compaixão provoca ação. Primeiro, visão produz compaixão. Compaixão provoca ação. Versículo 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Ou seja, a ignorância, o desconhecimento da verdade bíblica pelo povo conduziu Paulo a reagir, a fazer alguma coisa daquilo que ele viu. Então ele começou a disputar, dialogar com os religiosos, com os curiosos, ensinando-os a verdade. A palavra traduzida aqui, disputar, leva mais a ideia de comunicar com os homens, no sentido de ensinar de um modo expositivo. Porque vem da palavra grega dialogamai, de onde nós temos a palavra dialogar, não é? Diálogo. Então, nós descobrimos nesse versículo 3 grupos de homens com quais o apóstolo Paulo falou. Os judeus, os religiosos, que muitos acreditam que eram os gentios prosélitos à religião judaica, e qualquer outro que se apresentava com Paulo. E como o seu de costume, Paulo começa na sinagoga, e depois a Bíblia diz que foi conduzido, ou foi levado à praça. Versículo 17. Eu estive lá, na praça, onde ele disputava, onde ele falava com os religiosos, que é agora chamada Agora. E eu estive lá, e acho que tem aqui uma foto da Agora, e fiquei emocionante, não é? Emocionante. Olha, o apóstolo Paulo estava aqui, ensinando, pregando a verdade àqueles que estavam curiosos, não é? Religiosos. Era um lugar público onde pessoas se encontraram para falar e por vezes onde julgamentos foram realizados. Era um tipo de fórum, como nós temos aqui um fórum, não é? Em Aveiro. E quando nós estivemos em Atenas, nós passamos pelo Agora, onde Paulo teria sido, teria tido encontrado com as pessoas que queriam falar com ele sobre questões religiosas. E Paulo, obviamente, teria aproveitado a oportunidade de falar com elas sobre o perigo da idolatria e das suas superstições. E entre este grupo de pessoas havia os filósofos gregos, os epicureus e os estoicos. Eram os filósofos mais dominantes na cultura grega. Os epicureus vieram do Epicuro, filho de Nicolés, que ensinava a filosofia em Atenas. Olha, eles não creram na criação de Deus, mas creram basicamente em evolução ou na teoria do Big Bang, não é? De qualquer forma, não acreditaram que nenhuma divindade estivesse envolvida na criação da Terra.
Também creram que a verdadeira felicidade se baseia nos prazeres da mente e do corpo, destacando os prazeres sexuais. Por outras palavras, disseram, olha, viva como quer, desde que o traz felicidade e prazer. Os estoicos, por outro lado, viveram segundo uma filosofia diferente. Seguiram na filosofia de Zeno, que ensinaram que existiu apenas um Deus, Criador do mundo, e que tudo foi governado por sorte. Creram que até Deus foi sujeito à sorte. E este grupo era o mais disciplinado, mas vangloriaram-se na sua própria justiça, tal como os fariseus. Mas tudo se resume a isto. O homem morreria com a destruição do universo e que os outros seriam absorvidos numa essência divina, tornando-se como Deus. Os estoicos. De qualquer maneira, os dois grupos filósofos gregos eram ignorantes da verdade bíblica e aparentemente não aceitaram a doutrina da ressurreição de Cristo, versículo 18. De fato, pensaram que o apóstolo Paulo pregava ou apresentava um Deus estranho. Olha, versículo 18. E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Interessantemente, por causa disso, eles acharam que o apóstolo Paulo era paroleiro. Essa palavra é uma palavra grega usada só aqui. Interessantemente. E na cultura grega, usam esta palavra para se referir à pessoa que apanhava sementes no chão. E é aplicada aos pobres que apanhavam grão espalhado ou aquilo que caiu no chão, no agora. Então, em Atenas, essas pessoas eram conhecidas como o retalhista de restos. Pegaram nos restos no chão. Consequentemente, estes filósofos gregos diziam que o ensino, a doutrina que Paulo pregava, não tinha valor nem verdadeiro fundamento. Eram só os restos que se encontram no chão. É o que eles pensaram do apóstolo Paulo e a sua doutrina e o seu ensino. Tal como os pássaros bicam-se nos restos no chão, não é? Com os bicos. Esses homens religiosos acharam que o Paulo recolheu o seu ensino assim, só aqui, sem fundamento nenhum. Então, com esse escárnio, quero que vejam como Paulo reagiu, que nos leva até ao último ponto. Então, visão produz compaixão. E com tal compaixão, Paulo reagiu. Porque compaixão provoca ação. E ele começou a disputar, dialogar, comunicar com as pessoas a verdade. Porque ele ficou comovido com tal ignorância da verdade bíblica. Pessoas eram cegas, espiritualmente falando. E isso mexeu com o seu coração. Como deve mexer com o nosso coração. O terceiro ponto que eu vejo aqui é que a ação procura oportunidades. Primeiro, visão produz compaixão. Compaixão provoca ação e a ação procura oportunidades. Quer dizer, no seu estado ativo de serviço cristão, com o seu coração comovido, Paulo procurou oportunidades
pegou nas oportunidades de apresentar o Evangelho. Ou seja, ele aproveitou a oportunidade de comunicar a verdade bíblica. É isso que quero que vejam hoje de manhã. Como veem estes homens religiosos que tinham muitos deuses. Pensaram que o apóstolo Paulo apenas apresentava mais um Deus estranho, outro Deus, além das centenas que eles já tiveram. Na verdade, eles usaram a palavra que se refere a um espírito maligno ou demónio. Então, a palavra aqui, deuses estranhos, eles pensaram que o Paulo estava a apresentar um demónio, outro Deus maligno. O que eu achei interessante é que os filósofos gregos levaram o apóstolo Paulo, depois de estar no Areópago, não é? Levaram-no até Areópago, que ficava entre a Agora e o Acrópole. E dá para ver o trajeto do Agora até o Areópago, que ficava entre o Agora e a Acrópole. E lá Paulo pregou o que é conhecido hoje como a mensagem do Areópago, versículos 22 a 31. De facto, dá para ver naquela foto que a mesma mensagem está gravada numa placa na rocha do Areópago. E não só, nós fomos dito, olha, escutem bem, fomos dito do outro missionário que aquela mesma mensagem está ensinada nas universidades de Atenas até hoje, devido ao modo, a maneira que Paulo a comunicou. Foi bem feito, bem comunicada, que eles usam-na nas universidades para ensinar aos estudantes a modo correto de falar, de comunicar. Quer dizer, os atenienses acharam o estilo usado pelo apóstolo Paulo como apropriado. A verdade é que Paulo conheceu o povo e aproveitou a oportunidade usando uma forma de linguagem com a qual o povo estaria familiarizada. Ou seja, ele pegou na linguagem familiar do povo e apresentou o Deus verdadeiro e vivo. Na verdade, dentro de todos os deuses dos atenienses, houve um dedicado ao Deus desconhecido. E a partir daí, Paulo pregou a eles que existe apenas um Deus, o qual eles não conheceram. Versículo 23. E a partir do versículo 24, Paulo começou a apresentar-lhes o Deus verdadeiro e vivo. E dentro da mensagem, o apóstolo Paulo condenou a idolatria e deixou claro que Deus não habita em templos feitos por homem, nem servido pelas mãos do homem. Por outras palavras, Deus não é apenas mais um ídolo adorado pelo homem. Não é um Deus feito pelas mãos do homem. Na verdade, homem é dependente de Deus. Amém? Se não houvesse Deus, o verdadeiro Deus, o homem não existiria. Certo? Porque Deus é o Criador da vida e o sustentador da vida, versículo 28. Nós somos dependentes dele. Até os crentes precisam de Deus.
para respirar. Mas são ignorantes disso. Por isso Paulo disse que o homem não deveria cuidar que Deus seja semelhante aos outros ídolos, vendo que o homem é criatura sua, versículo 29. Ou seja, seria inútil pensar contrário. Deus não é algo que foi criado por homem, tal como os outros deuses. Eu tentei imaginar, Júlia tirou, foi o ponto alto da viagem. Fui lá ao aeróbico, fiquei em cima daquele aeróbico, Júlia tirou muitos. Eu queria levar a minha Bíblia, não é? Mas estava lá e consegue ver o Agora e o Acrópole. E eu tento imaginar, o apóstolo Paulo estava aqui, com os filósofos gregos à sua redor, com uma vista da Acrópole à distância. Eu imaginei, o apóstolo Paulo estava aqui a pregar o Deus verdadeiro e vivo, vendo toda a idolatria ao seu redor, a ignorância do povo, e com coragem e ousadia pregou a eles que existe apenas só um Deus, que é o Deus verdadeiro e vivo, Criador de vida. É Ele que precisa conhecer. Esses outros deuses que têm não vão fazer nada para vocês. No fim da mensagem, Paulo faz referência a Jesus Cristo, que julgará o mundo em toda justiça. Pois Ele é aquele que veio, morreu e ressuscitou pelo poder de Deus para dar vida espiritual a todos que invocam o seu nome. Versículo 31. E quando Paulo se referiu à ressurreição de Cristo, havia uma resposta tripla. Alguns esclareceram, outros queriam ouvir mais e alguns creram. Entre os quais foi Dionísio, uma Areopagita e uma mulher chamada Dâmarias. Mas a questão é que nunca se sabe, irmãos, isto é onde eu queria chegar. Nunca se sabe a reação depois de aproveitar a oportunidade. O importante é aproveitar cada oportunidade de apresentar Jesus às pessoas. Olha, na verdade, ainda depois de 2000 anos, pensem nisto, irmãos, depois de 2000 anos, essa mensagem, essa oportunidade que o apóstolo Paulo tinha, tem tido uma influência positiva durante estes 2000 anos e ainda está ensinada nas universidades de Atenas. Imagine, se ele não aproveitasse aquela oportunidade. O que chamou a minha atenção com tudo isto é que nunca se sabe o resultado duradouro de aproveitar a oportunidade para partilhar o Evangelho ou falar com alguém sobre Cristo. Nunca se sabe. Nunca se sabe como aquela oportunidade pode transformar a vida de uma pessoa. Nunca se sabe. Nós não sabemos a influência que essa oportunidade que o apóstolo Paulo teve, a influência que tem tido nas vidas de pessoas desde então. Não sabem, irmãos, não sabem. Uma palavra aqui, uma palavra aí, ali, entregando um folheto, pegando nas oportunidades que se apresentam. Não sabe a influência positiva que isso poderá ter.
E eu pergunto-lhe esta manhã, o que está a fazer com as oportunidades que lhe apresentam? Tudo começa com os nossos olhos abertos à necessidade, que naturalmente nos levará à ação. E enquanto nós servimos, deveríamos procurar oportunidades para apresentar o Senhor Jesus Cristo aos outros. Porque nunca se sabe a influência duradoura de cada oportunidade. Então, a mensagem de hoje é: aproveite cada oportunidade. Aproveite cada oportunidade. Que Deus nos dê coragem, ousadia de aproveitar cada oportunidade que nos apresenta para falar de Jesus. Amém? Vamos lá. Querido Pai, obrigado pela mensagem. Eu sei que não foi algo novo, uma novidade para os meus irmãos hoje de manhã. Mas, Pai, eu creio que nós precisamos de ser despertados, acordados, espiritualmente falando. Porque nós temos pessoas ao nosso redor que são ignorantes da verdade, são cegos. E o diabo vai continuar a cegar o entendimento dos incrédulos. Por isso nós temos que ficar fiéis em aproveitar cada oportunidade que se apresenta para partilhar o Evangelho. Pai, eu peço perdão onde eu falhei nesta área. Que o meu coração seja agitado, picado por aquilo que eu vejo ao meu redor. E que esta visão produz compaixão no meu coração, que me levará até a ação. Pai, porque nós sabemos que o nosso tempo aqui é curto e o Senhor pode voltar hoje. E há muita gente ainda que precisa de ser salva. E que esta igreja seja um farol nesta comunidade. Muitas vezes nós vemos e vamos sem nenhuma consideração dos outros ao nosso redor. Por isso nós pedimos o teu perdão, Pai. Que as pessoas vejam Cristo em nós. Que nós tenhamos uma visão missionária, evangelística. Use-nos, Pai, para a tua honra e glória, para que muitos mais possam conhecer Jesus como seu Salvador. Nós pedimos tudo isso em nome do teu Filho com gratidão. Amém. Vamos agora cantar o último hino. Vamos cantar a primeira estrofe de 448. Thank you.
abençoo por terem vindo. Vou pedir ao irmão Ari, se não se importa, para vir e dizer outra oração. Também não se esqueçam do tempo de postúrio, depois da oração. Senhor, nós queremos orar agradecendo por este tempo de comunhão esta manhã. Senhor, porque nós somos profundamente gratos pela Tua salvação, Senhor. E porque neste lugar se têm reunido os filhos Teus que têm os corações abertos para a Tua palavra, Senhor. E de uma forma especial nós oramos, Senhor, para que os nossos olhos estejam abertos para as oportunidades, Senhor. Para que a Tua palavra esteja continuamente nos nossos corações e nas nossas bocas para a proclamação do Evangelho neste lugar. Dá-nos agora a Tua bênção durante este dia, guarda-nos, Senhor, e que nas nossas vidas o Teu nome seja glorificado. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.